Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. É um texto que nós temos já visto, assim, muitas lições deste texto. E eu queria, esta noite, ter uma reflexão com os amados irmãos, com relação a esta passagem que nos ensina tanto, irmãos, tão importante para nossas vidas. Obrigado, pastor. Quem for achando diz amém. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo 4, a partir do versículo 6 até o 18. 2 Timóteo 4, do versículo 6 até o 18. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o ladroeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque antes essas palavras, ninguém me assentiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Amém? Então, somente aí, irmãos, eu quero aqui, queridos e amados irmãos, falar um pouco deste Paulo, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, não esse que nós fazemos na nossa mente como um grande homem desbravador do evangelho, e que verdadeiramente ele foi, mas eu quero esta noite, irmão, juntamente com você, meditar no apóstolo Paulo, ser humano também. Aquele apóstolo Paulo igual a mim e você, de carne e osso, de alma e espírito, amém, irmãos? Esse Paulo, irmãos, ele exerceu o seu ministério por pelo menos 26 anos, ou seja, ele pregou o evangelho por pelo menos 26 anos. Ele se converteu em mais ou menos 41 depois de Cristo, né? E morreu provavelmente em 67 depois de Cristo, porque não há uma data certa. Alguns dizem que foi 68, outros dizem que 69, e outros dizem que é 67, mais ou menos, maior probabilidade essa data de 67. Ele morreu, irmão, sob o governo de Nero, o imperador romano, que mandou decapitar a sua cabeça. Então, ele tirou 26 anos, irmão, da sua vida, pregando o evangelho do reino de Deus. Assim como Deus disse na sua carta, lá em Atos capítulo 9, Paulo verdadeiramente, ele era um vaso escolhido do Senhor. Paulo verdadeiramente, irmãos, ele foi cheio da glória do Senhor, e serviu à igreja do Senhor e ao Senhor, verdadeiramente, porque foi separado pelo Senhor, era um vaso verdadeiramente nas mãos de Deus. E através do ministério do apóstolo Paulo, irmãos, o evangelho do Senhor atingiu, irmãos, alcançou todo o mundo antigo, irmãos. Paulo, esse pregador do evangelho, irmãos,
conseguiu, através do ministério dele, pregar, irmãos, o evangelho para todo o mundo antigo. Aqui cabe uma observação, que no mundo antigo, irmão, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha carro, não tinha avião, não tinha telefone, não tinha celular, e ele assim mesmo, irmãos, somente com a unção de Deus, a sua voz, os seus pés, as suas mãos, ele alcançou quase o mundo inteiro antigo, com a pregação do evangelho. Posso ouvir um amém da igreja, irmãos? Ele escreveu a metade do Novo Testamento. E, queridos e amados irmãos, Paulo também, ele foi o responsável, irmãos, para organizar todo o pensamento cristão, né? As doutrinas cristãs, praticamente. Então vejam só, irmãos, a importância do apóstolo Paulo, como esse pregador, como esse desbravador do evangelho, como esse homem de Deus, como esse grande líder daquele tempo, irmãos. E ele foi fiel ao Senhor até o final, e até os últimos momentos da sua vida, ele anunciou o evangelho de hoje, Deus, irmãos. E essa também é a missão da igreja de hoje, é a minha, a sua missão. E nós podemos, irmãos, nos espelhar na vida do apóstolo Paulo, diante de tudo que ele fez e como ele viveu, e ele é verdadeiramente um exemplo para nós, irmãos. Então, queridos e amados irmãos, esse é o Paulo que nós conhecemos, o grande apóstolo Paulo. Mas em meio a todas as suas lutas e as suas tribulações, irmãos, as suas dificuldades, Paulo aqui nesta carta, ele resolve, irmãos, abrir o seu coração para um filho seu na fé, o jovem Timóteo, que também estava seguindo as suas pisadas, era alguém também que se espelhava no seu mestre, o apóstolo Paulo, e ali, irmãos, ele também estava anunciando o evangelho, e agora Paulo, ele decide abrir o seu coração e expor os seus sentimentos. E aqui é que nós vamos começar a ver, não o grande evangelista, o grande homem de Deus, o grande desbravador do evangelho, o grande mestre, mas nós vamos começar a ver o ser humano como eu e você, porque aqui nessa carta ele vai abrir o seu coração para Timóteo e falar dos seus sentimentos, irmãos, porque Paulo e Timóteo, irmãos, eles tinham uma relação de confiança e lealdade, amém, queridos? E Paulo, irmãos, aqui, ele começa a falar, a partir do versículo 6, do capítulo 4, que nós lemos, ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. O ser humano Paulo, irmãos, o homem Paulo, assim como eu e você, sabe que um dia nós vamos partir daqui, sabe que nós temos um tempo aqui nesta terra, sabe que nós sabemos que nós temos um tempo, nós sabemos, irmãos, que um dia nós vamos partir, não sabemos quando, mas é uma certeza que eu e você, nós temos. E eu estou falando aqui por ser humano, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é bonito, se você é feio, se você tem dinheiro, se não tem, se você é inteligente ou não é, todo mundo tem o mesmo destino. Todo mundo, irmão, um dia vai passar dessa para aonde Deus, quando chamar, Deus enviar. Amém? E ele, irmão, já está pressentindo que está chegando o tempo dele. O Senhor ali, o Espírito Santo de Deus já estava preparando o coração dele. Ele já estava preso há um bom tempo. E ele fala para Timóteo agora, né? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida, essa partida que ele está falando da sua vida acabar, já está próxima. Ele está abrindo o coração dele para Timóteo: olha, eu já estou sentindo que daqui uns dias o Senhor vai me chamar. Ao fazer, irmãos, uma introspecção, uma revista da sua vida, uma análise da sua vida, Paulo aqui, irmãos, vê a sua vida, né?
todo o seu tempo dedicado ao Senhor e à sua obra, e ele está pressentindo que a sua morte é iminente, aí ele descreve a sua vida cristã, irmãos, nos seguintes termos. Ele diz o seguinte, versículo 7, ele faz uma análise de como foi a vida dele diante do Senhor até agora, e ele diz o seguinte: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Aqui é o ser humano, irmãos, Paulo, fazendo uma análise da sua vida. E nós também devemos, irmãos, fazer essa análise constantemente. Se nós, queridos e amados irmãos, estamos combatendo o bom combate, se nós estamos guardando a fé, porque, queridos, esse apóstolo Paulo aqui, que escreveu essa sua declaração para Timóteo, é o mesmo apóstolo Paulo que escreveu o capítulo 8 de Romanos, dizendo que em todas as coisas ele era mais do que vencedor. Amém? Então, queridos, a gente vê, irmãos, nós vamos estar vendo que Paulo verdadeiramente era um grande vencedor, e essa vitória, irmãos, nós estamos na igreja da atualidade, devido a tudo que nós fomos, irmãos, expostos nesses últimos tempos de doutrina errôneas, nós estamos resumindo a vitória em vitória financeira. Nós estamos resumindo a vitória dos crentes em vitória de ter uma empresa melhor, uma Hilux, dinheiro no banco. Mas a vitória do crente, irmãos, a minha, a sua vitória vai muito mais além do que isso. E Paulo, ele começa a dizer aqui as vitórias que ele teve. A primeira vitória que ele teve, irmãos, foi guardar a fé. A primeira vitória que Paulo teve foi sobre a incredulidade. Porque, queridos e amados irmãos, nós, seres humanos, diante das lutas, das dificuldades, às vezes a incredulidade quer nos vencer. Às vezes a incredulidade quer chegar. E aí você, diante da luta, diante da peleja, na oração, você não vê o resultado imediato quando você espera, e aí a incredulidade quer chegar. Onde é que está Deus? Porque Deus não responde. Será que há um Deus mesmo? Será que Ele está me vendo? Ele conhece a minha vida? Mas Paulo, irmãos, diante de tudo que ele passou, ele está dizendo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A primeira vitória é guardar a fé. Principalmente nós, no tempo que nós estamos vivendo. Principalmente nós, nos tempos em que nós estamos vivendo. A nossa primeira vitória, irmãos, tem que ser a vitória de guardar a fé. Porque hoje, irmãos, as pessoas estão muito suscetíveis a tudo, irmãos. Muito suscetíveis a tudo. De repente, as pessoas querem abandonar a igreja, de repente, as pessoas querem abandonar Jesus. Isso aqui, irmãos, não é um clube social. Isso aqui, irmãos, é uma igreja que foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Essa igreja, irmãos, ou seja, eu e você, nós que fazemos parte dessa igreja, nós, irmãos, estamos aqui porque nós tivemos um encontro com Jesus, irmãos, e o Espírito Santo de Deus que tocou em nós, nos transformou e nos mostrou que há um Deus verdadeiramente e nos fez reconciliar com o Senhor, irmãos. E é por isso que nós estamos aqui esta noite. Não é porque nós não temos nada o que fazer, não é porque eu tenho que bater um papo com o irmão, não é porque eu tenho que sair de casa hoje porque ali é legal. Não, irmão, nós estamos aqui porque nós temos fé num Deus que é grande, num Deus que é vivo, que morreu pelas nossas vidas, e por isso nós guardamos a nossa fé. Amém? Glórias a Deus. Paulo está aqui, no final da sua trajetória humana, dizendo que ele guardou a fé. E não é que ele não tenha tido lutas durante a sua vida, não, irmãos. Foi uma vida ministerial totalmente de guerras e batalhas. Talvez Paulo fosse, nos dias de hoje, enquadrado numa categoria de crente
talvez que não tivesse fé ou que fosse cheio de pecado. Rapaz, esse irmão passa tanta luta, esse irmão passa tanta dificuldade, tem um negócio errado aí com esse irmão. Não, irmãos. A palavra de Deus diz que aqueles que querem servir piamente, ou seja, com segurança a Cristo Jesus, padecerão perseguições. Quem quer verdadeiramente ter um evangelho, levar o evangelho a sério, quem quer viver verdadeiramente na presença do Senhor, vai ter adversidade, meus irmãos. Amém ou não amém? Então, o que Paulo venceu, irmãos? E essa batalha que Paulo batalhou é a única batalha que vale a pena, irmãos. Porque Paulo batalhou contra Satanás. Efésios, ele batalhou, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados, e ele batalhou contra Satanás. Paulo, ele batalhou contra os erros religiosos dos judeus e dos pagãos. A gente vê lá Romanos 1, do 21 até o 32, a gente vê essa batalha, Gálatas 5, 19 a 21 também. Paulo, ele batalhou, irmãos, contra a mentalidade judaica, o judaísmo. Paulo estava apresentando a graça, mas as pessoas queriam a graça e permanecer no judaísmo. E Paulo, ele teve uma batalha grande, irmãos, contra os judeus da igreja. Paulo também, irmãos, ele batalhou contra a imoralidade na igreja. Ele não aceitava a imoralidade dentro da igreja, irmãos. A carta de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele fala muito bem sobre isso. Então, ele batalhou contra a deturpação do evangelho, porque já naquele tempo se deturpava o evangelho da graça de Deus, e Paulo, ele se colocou como um soldado de Cristo, e teve batalhas. Paulo batalhou contra o mundanismo, e é por isso que ele diz lá em Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque ele não permitia, ele não aceitava ser igreja e mundo ao mesmo tempo, ou é mundo ou é igreja, não tem um pé no mundo e outro na igreja, não, porque, queridos e amados irmãos, o que faz a diferença nossa do mundo é que nós somos separados, santificados, porque se nós não somos separados, nós não estamos, irmãos, na qualidade de sermos chamados filhos de Deus. Então nós temos que ser separados, e Paulo lutava contra o mundanismo na igreja. Paulo era contra o pecado, irmãos, e batalhou contra o pecado. Então, irmãos, todas essas batalhas, e por tudo isso ele foi perseguido também. Mas agora ele está dizendo que combateu o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não foi porque eu fui perseguido, não foi porque eu fui injustiçado, não foi porque levantaram calúnia contra a minha vida, não foi porque me enganaram, que eu desisti. Não, eu combati, guardei a fé. Ele não foi nada disso que roubou a minha fé, não. Eu estou aqui, depois de todas essas lutas, eu tenho fé nesse Deus. Glórias a Deus, irmãos. Ele completou sua carreira, irmãos, em meio a provações, dificuldades e tentações. Ele guardou, irmãos, a sua carreira. Ele permaneceu fiel ao Senhor, o seu Salvador, durante toda a sua vida. Ele permaneceu firme, irmão. É guardar a fé. 2 Timóteo 2,12, Douglas, há um versículo muito interessante que o próprio Paulo diz. Ele diz o seguinte: se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. É muito simples. Ou a gente guarda a fé, irmãos, e reina com o Senhor, ou a gente nega a fé, irmãos, e o Senhor também vai nos negar, irmãos. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? É palavra de Deus isso aqui, viu? Não é do pastor. Ou nós sofremos, se sofremos, também com ele reinaremos. Ou seja, ele está dizendo, irmãos, que o evangelho, irmão, não é um passeio no parque de diversão. Tem sofrimento, tem luta, tem batalha, tem adversidade. Mas se nós sofremos, irmãos, também com ele nós vamos reinar, se não deixarmos a fé. Amém? E se nós negarmos, irmãos, se nós permitirmos ser vencidos pela incredulidade,
Aí, irmãos, o Senhor também, Ele não vai ter acordo. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso relacionamento com Deus, irmãos, ele se faz através da fé. Amém? É a fé. Nós cremos no Senhor e Ele nos lava. E aí, queridos e amados irmãos, Hebreus 12, do 1 ao 2, ele fala como foi que ele não, né? O autor de Hebreus fala como o cristão deve andar. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, o que, irmãos? Nos desviemos delas. Está falando aqui, irmãos, do Evangelho, da palavra. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa contribuição. Então é permanecer firme na palavra, na fé. É crer, irmãos, é crer. Amém? E aí, queridos e amados irmãos, ele conservou lealmente a sua fé. E esse é o desafio da igreja do nosso tempo. É permanecermos firmes na fé, meus irmãos. A gente sabe, irmãos, que nós passamos dificuldades, não como Paulo, não ao nível de Paulo. Hoje as coisas são mais fáceis, irmãos. Mas há dificuldades como ser humano, eu e você também passamos. Pode ser um diagnóstico médico, um desemprego, uma desavença mesmo na família, uma luta na família. Tudo são lutas, irmãos. Não tem nenhum aqui esta noite, se eu mandar levantar a mão, que não tem um problema para resolver, irmãos. Não tem. Agora, o que não podemos, como seres humanos, irmãos, que conhecemos a Jesus, é permitir que essa batalha, combater esse bom combate, e permitir que a incredulidade venha vencer. Aqueles que beberam da água da vida, aqueles que conheceram a Cristo, aqueles irmãos que ouviram a voz do bom pastor, começaram a seguir um dia, irmãos, desistir. Não, irmãos, isso não. Isso nós não podemos permitir, irmãos. Mesmo em tempo de severas provações e de muitas aflições, irmãos, e não somente, irmãos, quando Paulo era abandonado pelos amigos, ele teve que também enfrentar a oposição dos falsos mestres, mas ele jamais, irmãos, se deixou vencer. Amém? A gente pode ver aí no versículo 8 do texto de 2 a Timóteo, capítulo 4. Desde agora, ele continua falando, abrindo o coração para Timóteo: a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Olha só a confiança e a certeza, irmão. Sabe por que ele está falando isso aí, irmãos? Porque antes ele falou que tinha guardado a fé. Quem está falando aí é um homem de fé, irmãos. Quem está falando aqui é um homem de fé. Ele está tendo a plena certeza, irmãos, que ele conseguiu alcançar a sua coroa. Você tem essa certeza, meu irmão? A tua vida tem te dito isso? Paulo, por ele ter permanecido fiel ao Senhor e ao Evangelho, irmãos, que o Senhor confiou a ele o Evangelho para ele anunciar aos gentios, e por ele ter sido fiel, ele recebeu a aprovação de Deus, e ele tinha essa certeza no coração dele, irmãos. E quem é aprovado por Deus, ele tem garantido a coroa que está guardada, amém? A coroa da justiça que está guardada. Então, queridos e amados irmãos, eu e você também um dia, naquele dia, nós receberemos a coroa da justiça, amém? Não porque nós somos justos, mas porque um justo morreu por nós, não é isso? Então, queridos, Paulo aqui, ele tinha essa plena certeza. Agora vejam bem, irmãos. Agora eu vou falar do Paulo humano, ser humano, como eu e você, que congregava, irmãos. Ele também fazia parte da igreja do Senhor Jesus. E fazer parte da igreja do Senhor Jesus, irmãos, não quer dizer que nós vamos ter uma vida
sem nenhum problema ou preocupação, amém? Quando a gente olha, irmãos, para Paulo, no versículo 10, a partir do versículo 10, deixa eu ver. A partir do versículo 10. Ele diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente, outro irmão, para a Galácia. Tito, outro irmão, para a Dalmácia. Então, só Lucas está comigo. Toma Marco e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Volta lá, Doguinha. Demas também, outro irmão, o desamparou. Irmãos, a gente tem pregado aqui que nós temos que viver a unidade, que nós temos que orar um pelos outros. Inclusive, a minha última mensagem na sexta-feira passada foi nesse sentido, que nós devemos guerrear a guerra um dos outros, amém? Não foi isso que nós falamos na sexta-feira passada? Se eu vejo meu irmão passando luta, dificuldade. Mas, queridos e amados irmãos, nós estamos falando de quê aqui? Do Paulo o quê? Humano. Ser humano. E ser humano, irmãos, ele não é perfeito. E onde não tem perfeição, irmão, tem imperfeição, tem problema, tem dificuldade, tem luta. Paulo aqui, irmãos, ele está falando não só da congregação dos irmãos que ele congregava, mas ele está falando agora que ele selecionou da igreja para trabalhar com ele. Aí essa equipe, irmãos, agora ele está preso, está passando uma grande dificuldade, passando uma luta. Aí começou um ir para um lado, o outro foi para o outro lado, o outro foi para o outro lado, e Paulo ficou sozinho. Nós vamos ver aqui o ser humano, irmãos, Paulo, vencer uma outra batalha que ele venceu. Qual é? A batalha das emoções, irmãos. Assim como eu e você, tem muita gente que está deixando de viver a fé para viver as emoções. O cristão, quando se converte, irmãos, e tem Jesus na sua vida, passa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Agora, irmãos, nós não vivemos mais pelas nossas emoções, irmãos. Antes, irmãos, quando nós éramos do mundo, nós vivíamos pelas nossas emoções. Ah, me fez raiva, vou pegar uma faca ali, vou resolver o negócio, não sei o quê. Mas hoje não. Ah, pisou no meu pé, vai ver, eu vou dar um tapa nele e vou resolver esse negócio hoje. Isso é lá o passado, irmãos. Hoje nós somos novas criaturas. E hoje nós não somos guiados pela emoção, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E isso é fé. Porque, irmãos, aquele que é guiado pelas emoções, irmãos, ele vai viver sempre em derrota, irmãos. Aquele que vive guiado pelas emoções, irmãos, as nossas emoções são mentirosas, irmãos. O nosso coração é enganoso. E aí nós vamos viver sempre, irmãos, em derrota, porque a gente vai viver sempre no engano das emoções. Porque na hora da emoção, irmãos, tem cheio de gente aí no mundo, irmãos, sendo julgado, preso, porque na hora da emoção matou, fez isso, fez aquilo, roubou. E nós não, irmãos. Quando chega a dificuldade, a luta, a gente quer às vezes, mas aí a gente vai fazer o quê? Orar. A gente vai pedir direção a Deus. A gente vai pedir a direção ao Espírito de Deus. O que eu devo fazer? Como é que eu devo proceder? E se a gente não pode orar nesse sentido, a gente vai orar para o Espírito Santo de Deus. Senhor, me acalma. Senhor, me faz ficar centrado no Senhor. Senhor, que eu não venha agir por mim mesmo, Senhor. Porque aí, irmãos, sendo guiados, devemos proceder, irmãos. Porque nós não vivemos mais sendo guiados pela carne, irmãos. Demas, ele preferiu o presente século, irmãos. Ele deixou de servir a Cristo para servir o mundo. Ele voltou aos seus desejos, às suas vontades. E aí, irmãos, Paulo, ele diz: não vos conformeis com este século,
com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora, nosso entendimento, irmãos, tem que estar centrado no Espírito, na palavra, e não mais nas nossas emoções. Eu não vou dizer para você que a gente não é tentado a isso, irmão. Todo tempo a gente está sendo tentado. Todo tempo, irmãos. E às vezes a gente cai mesmo. Acaba vai no trânsito, o cara fecha, o cara... né? É tentado. As emoções querem aflorar todo o tempo. Mas nós somos guiados pelo Espírito, irmão. E aquele que é levado pelas emoções, irmãos, se ele não sentir nada depois, irmãos, tem alguma coisa errada. Porque mesmo que a gente erre sendo guiado pelas emoções, depois a gente se sente mal. Se você é guiado pelas suas emoções, faz alguma coisa que não é do agrado de Deus e não se sente mal depois, tem alguma coisa errada. Porque a gente é cobrado, irmãos. Porque a gente é cobrado. Eu, em 2006, mais ou menos, eu já estava, há algum tempo que eu tinha voltado para o Evangelho, eu fui para uma cruzada lá no Acaracuzinho. Mas só, irmãos, que na ida, daqui para lá, aconteceu isso. Eu fui trancado por um cara. Não, eu ia e o cara colou em mim, dando sinal direto, eu não podia sair do meio, que tinha carro na minha direita. E ali, irmãos, a emoção falou mais forte, a carne, né? Eu peguei, abri o vidro e mandei o cara botar por cima. Bota por cima. Você está vendo que eu não posso ir para lá, não posso ir para cá. Aí eu cheguei na cruzada, irmão, tão mal. Mas tão mal. Depois disse, rapaz, não tinha nada a ver. Como é que pode, rapaz? Isso não é coisa de crente, não. Mandar o cara botar por cima. Aí eu cheguei na cruzada aperreado, rapaz, ali triste. Aí eu queria falar com o pastor. Chamei o pastor para o lado e disse, pastor, rapaz, agora na vinda aconteceu isso aí, pastor. Eu não estou me sentindo bem, não. Estou muito mal mesmo. E eu queria que o pastor orasse por mim, pastor, porque eu não sei o que foi acontecendo, não, mas eu entrei na carne mesmo. Aí o pastor, não, rapaz, isso aí aconteceu, vamos orar aqui, vamos. Aí orou mais eu. Mas, irmão, nós estamos todo dia sendo tentados, irmãos, a entrar na carne. E não tem só a oração, não, irmão, tem que ter a vigilância. Oração e vigilância. E o nosso coração é enganoso. E quando as emoções tomam conta do nosso coração, você sabe onde é o ladrão da caixa d'água? É a boca. A gente fala besteira. A gente é fácil de querer derrubar o irmão, apontar só o defeito do outro, contar só o nosso lado da história. Só o nosso lado. E aí, irmão, se a gente não tiver sensibilidade do Espírito para essas coisas, a gente está andando contra a vontade de Deus. Nosso inimigo, irmãos, é o diabo, irmãos. Nosso inimigo é o diabo. E o diabo, irmãos, ele usa o mundo, a carne, para nos fazer, irmãos, sair da vontade de Deus. Ele usa, irmãos. Em 1 João 2,15 diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Então, queridos e amados irmãos, Demas preferiu o presente século. Agora no versículo 11, nós podemos ver aí, Douglas, Paulo ele está dizendo assim, olha, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ele já sabia, irmãos, que tinha conquistado a sua coroa, ele sabia que estava indo para a glória, mas Paulo aqui nesse momento tem mais uma vitória, irmãos. E qual é a vitória, pastor? Ele venceu o comodismo, irmão. Porque, irmãos, alguém que sabe que está perto de morrer, já 26 anos de ministério, o evangelho já se espalhou pelo mundo, ele tem a certeza que ele, irmãos, já alcançou a vitória, ele tem essa paz com Deus. Mas aí, querido e amados irmãos, ele mesmo aí, irmãos, ele está motivado ainda, irmãos. Ele diz, olha, só Lucas está comigo, toma Marcos, traz Marcos para cá, porque ele vai ser o último ministério.
Aí para a pessoa olhar e dizer: o que é que tu quer saber de ministério ainda, rapaz? Tu está preso, tu vai morrer, tu já fez a tua parte. Mas ele era automotivado, irmãos. Paulo, ele não se acomodava. Ele poderia ir para o comodismo. Não, já está bom, o que eu fiz está bom demais. Já escrevi aí 11 livros do... 11 não, foram quase a metade do Novo Testamento, né? De 27 ele escreveu uns 13, foi, Natanael? 13? 13 livros. Hã? 13 livros, né? Então, irmãos, era alguém que podia dizer: não, eu já fiz o meu nome. Todo mundo conhece o Paulo, todas as igrejas. Mas ele aqui, irmãos, mesmo pressentindo que a sua partida está próxima, ele queria dar o melhor de si ainda para o ministério, irmãos, para o Senhor, para a obra de Deus. E ele era motivado. Ele venceu, irmãos, o comodismo ali. E aí ele vai falando o seguinte, vê aí Atos 15, a partir do versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Olha aí como é que Paulo trabalhava. Ele implantava a igreja, irmãos, às vezes levantava um obreiro para ficar à frente da igreja, depois ele voltava para supervisionar e ver como é que estavam aqueles irmãos que tinham recebido a Jesus. Um acompanhamento, um discipulado dos novos convertidos. Vai, Domingo. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levado consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. E passou e vai, Cilícia, confirmando as igrejas. Então, irmãos, aí Paulo, ele vai e se separa do seu amigo Barnabé, companheiro de viagem, por causa de um camarada chamado Marcos, que era sobrinho de Barnabé, irmãos. Mas aí, irmãos, eles também, no versículo 11, ele ali na cadeia, ele ainda está motivado pelo Evangelho. A gente vê uma outra vitória de Paulo, né? O 11. Não, lá é 2 Timóteo 4, 11. E aí, queridos, ali na cadeia, ele vai e manda Lucas, está comigo, toma Marcos, pega Marcos lá. Quem é esse Marcos? É esse, irmãos, que eles tinham se desentendido. Então, Paulo aqui, irmão, mais uma vez ele vence as emoções, perdoa, e aí, queridos, ele aqui está querendo que a obra do Senhor se desenvolva. Não está levando as coisas para o lado pessoal, mas que a obra do Senhor continue avançando, amém? E ele sabe perdoar, irmãos, ele sabe perdoar. O conhecimento, irmão, renúncia e maturidade promovem milagres nos relacionamentos. Eu estou falando do Paulo ser humano nos relacionamentos da igreja. Amém? Demas, Marcos, Alexandre representam, irmãos, figurativamente, nossos 3 desafios na obra de Deus, irmãos, e no exercício do perdão. Representam o que nós devemos vencer, irmãos, que é o deserto, aquele imaturo, e também aquele que se opõe na obra de Deus. É dessa maneira, irmãos, que nós vamos avançando no exercício do perdão, porque senão nos relacionamentos, irmãos, a gente não avança, a gente fica parado e estagnado, se não houver perdão. Amém?
Versículo 13, irmãos, nós vamos ver uma outra questão do ser humano Paulo. Ele diz o seguinte: quando vieres, traze a capa que deixei em casa de Carpo, e os livros e principalmente os pergaminhos. Então, não, lá mesmo. Ele aqui, irmãos, o ser humano Paulo, ele está preocupado com algumas questões. Em primeiro lugar, com a capa, porque estava chegando o inverno e ele precisava se aquecer. Ou seja, ele estava preocupado com a sua saúde. Paulo, o ser humano, ele se preocupava, assim como eu e você, que não é errado nós nos preocuparmos, irmãos, em preservarmos e cuidarmos da nossa saúde. Eu já vi, irmãos, muitos crentes, irmão, falarem bobagem com relação a isso. Já vi muitos crentes dizerem que se o Senhor quiser mandar saúde, Ele manda, se quiser mandar enfermidade, manda, a gente está sujeito a isso mesmo. Mas, irmãos, a gente tem em tudo. Diga comigo, em tudo. Não, eu quero que todo mundo fale. Em tudo, a gente tem que fazer a nossa parte. É por isso que nós somos, irmãos, nós temos o livre-arbítrio. É por isso. Porque senão Deus tinha criado robô, irmãos. Se fosse fazer só, a gente tem um livre-arbítrio, irmão. A gente tem que cuidar da nossa saúde física e espiritual. A gente, irmãos, tem que fazer a nossa parte, chamar aqui em casa, só por Deus. Eu quero emprego, mas vou ficar esperando me chamar aqui em casa. Fica esperando, meu filho, fique, viu? Fica esperando um bom tempo aí, viu? Que vai chegar na sua porta o emprego. Então, em tudo, irmão, a gente tem que fazer a nossa parte. E quando ele é aqui, irmãos, ele pede a capa, ele está cuidando da sua saúde. Quando pede os livros, ele está se preocupando com o seu crescimento intelectual. Ele quer aprender, ele quer ler, ele quer crescer intelectualmente. E quando, queridos e amados irmãos, ele fala dos pergaminhos, aqui ele está se referindo à palavra de Deus, que era escrita em pergaminhos. O que é pergaminhos, irmãos? Eram umas tiras de couro. Naquele tempo tinha já o papiro, né, que era dos egípcios, fazia o papel, e tinha os pergaminhos, que o nome quer dizer que vem lá de Pérgamo, da cidade de Pérgamo, onde se escrevia também a palavra de Deus. Então, ele está se preocupando com a sua saúde, com o seu crescimento intelectual e seu crescimento espiritual. Amém? Agora vejam bem, irmãos, o versículo 14, a gente vê uma outra vitória do ser humano Paulo. Uma outra vitória do ser humano Paulo. E aqui do relacionamento da igreja. Um relacionamento pessoal. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Vejam bem, irmãos, que aqui, irmãos, Paulo, ele está transferindo um mal que ele sofreu para que Deus pudesse tomar conta daquela situação. Aqui a gente vê uma outra vitória de Paulo, irmãos. Aliás, é a mesma vitória anterior. Ele está vencendo o que, irmãos? A carne. Uma pessoa lhe fez mal. E o que é que a gente vê hoje, irmãos? Se uma pessoa nos faz mal, irmãos, quando se entra na carne, o negócio vai ver. Não vai ficar assim. Eu vou me vingar. Aí sai falando para todo mundo, irmãos, mas não vai falar lá com a pessoa para resolver a situação. Um problema é esse, irmãos, que a pessoa tem uma desavença com o irmão na igreja, sai falando para todo mundo, mas não vai acertar com a pessoa com quem ele está falando. A situação está complicada. Às vezes o pastor junta os dois irmãos para a reconciliação, na hora a pessoa não fala o que tem que falar, aí depois sai falando para todo mundo. Não fala na hora, lá na frente do pastor, não fala. Mas aí depois sai falando, defamando, falando mal, querendo que o irmão tenha danos, e pensa que vai ter vitória desse jeito, porque as nossas armas não são carnais, irmão.
anda usando a carne, é o diabo. Se você quer ter vitória, você tem que ter as armas de Deus. Que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Eu vou orar por ele. Eu vou apresentar ele a Deus. E eu vou orar por ele e por essa situação. Agora, se você quer resolver difamando, falando mal, acusando, e não vai falar com a pessoa, você vai continuar na derrota. Porque eu nunca vi dizer que carne desse vitória a ninguém. Carne não dá vitória a ninguém, irmãos. Carne traz derrota para nossas vidas. E uma das coisas, irmãos, que mais, irmãos, tem trazido prejuízo à pessoa é a língua, irmãos. Você se lembra lá de Tiago, capítulo 3? Um pedacinho só, uma faíscazinha, mas põe fogo em toda uma floresta. É aquela questão, irmãos. E tem outra questão também. O problema da carne não é só quem está falando, não. É quem está escutando também, concordando. E dando corda. Porque, queridos e amados irmãos, tem aquela questão que você pega um travesseiro de penas, né? O camarada pediu para a pessoa que estava falando mal de uma pessoa pegar um travesseiro de pena. A pessoa foi, trouxe o travesseiro, ele abriu o travesseiro e jogou no vento. Agora cate as penas tudinho aqui de novo. Não tem condição. É a mesma coisa quando você começa a falar mal das pessoas, se espalha, não tem mais como trazer de volta. Não tem mais como juntar. E quem está escutando, irmãos, deveria se fazer algumas perguntas antes de escutar uma pessoa com a língua ferina. A primeira pergunta que você deveria fazer é o seguinte: isso vai trazer glória para Deus, o que você está me falando? A segunda coisa que você deveria perguntar é: isso é verdade mesmo? Será que isso é verdade mesmo que você está me falando? Porque, queridos e amados irmãos, isso que quando tem problema as coisas, mas sem ouvir o outro lado. É por isso que quando tem problema de casal, eu só gosto de escutar os dois juntos. Porque todo mundo tem razão, irmãos. Todo mundo é advogado, ou aliás, todo mundo é promotor para acusar. Não tem um advogado. Agora, quem só tem advogado para sua causa, né? Então, meus irmãos, quem está escutando e às vezes ainda fica incentivando, também, irmãos, está andando na carne, e a carne só traz derrota. Não traz vitória, irmãos. Não traz vitória. Queridos e amados irmãos, vamos para o versículo 16, 15 e 16, Douglas. Já estamos concluindo. Ele está falando do Alexandre ainda. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Aqui nós vemos, irmãos, Paulo vencendo, Paulo ser humano, amém, irmãos? Como eu e você. Aqui ele está vencendo uma outra grande batalha. A batalha que Paulo está, por isso que ele diz: eu combati o bom combate. E até o final ele estava combatendo mesmo. Qual é a outra batalha que Paulo está enfrentando aqui, irmãos? A solidão, irmãos. A solidão. Ele estava praticamente só, irmãos, abandonado. Esse homem que teve 26 anos de ministério, que abriu igrejas, que formou líderes, irmãos, agora no final da sua vida ele está. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Aqui, irmãos, Paulo, irmãos, ele está aqui vencendo mais uma batalha, que é o momento de solidão. Ele está se sentindo só. E é nesses momentos que a gente deve ter cuidado também, porque as lutas são grandes, irmãos, nos momentos que nós estamos nos sentindo só. Um dia, lá na semana passada, ou semana retrasada, lá no curso de pregadores, eu até dei esse testemunho, que os pastores, eles têm uma grande luta, porque os pastores, eles são muito, irmãos, tendenciosos à solidão. Por quê, pastor? Com a igreja todinha. Irmãos, mas um pastor, ele tem que ter sincero. Por quê?
com quem é da igreja, irmão? Eu sei que tem muitos irmãos sinceros, verdadeiros, mas quem é, irmãos, que o pastor pode abrir o coração dele completamente? Qual é o irmão? Qual é o irmão? Qual é, irmão, que você, o pastor, pode dizer: rapaz, eu estou tendo um problema aí com minha esposa? Quem é o irmão? Tem muitos irmãos, eu sei. Mas de repente, irmãos, a gente já está com os coros tão ressecados, né, pastor Mário Flávio, de levar lenhada e de ser, irmãos, covardemente traídos. Porque de repente você tem um medo, irmãos, de abrir a sua vida para uma pessoa, porque no dia que a pessoa tiver a primeira raivinha de você, a primeira coisa que ele vai fazer é reunir a igreja para soltar no vento, que nem as penas. Então o pastor, todo pastor, ele se retrai, irmãos. Ele passa as lutas dele, como Paulo, na solidão, sozinho. É luta às vezes grandiosa. Não, mas eu não posso falar isso aqui para qualquer pessoa. Problema na igreja, entendendo? Mas eu não posso falar. Os irmãos estão compreendendo? E aqui, irmãos, há uma batalha muito grande que os homens de Deus, todos eles passam, porque Elias passou, ele foi se tocar dentro de uma caverna, solidão. Davi também, irmãos, passou momentos terríveis no deserto. Jesus, irmãos, no Getsemane, ele levou ainda 3 companheiros, mas toda vez que ele olhava para os cabos estavam dormindo. Parece que trabalhava, era no turno C. Era um sono medonho. E aí, irmãos, há um problema. Jesus, na hora mais difícil, ele estava sozinho, irmãos. E a gente tem que ter cuidado com a solidão, porque não é pelo fato da gente estar no meio de um bocado de gente, a gente está... Não, tem muita gente que está aqui essa noite, está solitário. Gostaria de abrir o coração para alguém e não tem com quem abrir. Ou está passando alguma luta sozinho, difícil. Tem pessoas que têm vergonha também de falar para os outros, né? Abrir a sua vida, o seu coração. Então tem pessoas que passam grandes lutas sozinhos, irmãos, como Paulo, que ele estava sozinho. Aqui no caso, ele estava precisando de um apoio moral, irmãos. Pelo menos de 2 obreiros da igreja que fosse lá. Nós estamos com você, nós não lhe abandonamos. Mas ninguém, irmãos, ninguém estava com Paulo. E aí, queridos e amados irmãos, a gente vê aqui o Senhor Jesus, lá em João 16, 32. Olha só, irmãos, estamos sozinhos, solitários, às vezes para as pessoas, mas não com Deus, né? Porque Deus sempre está presente, irmão. João 16, 32. E eis que chegada a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, Jesus dizendo, e me deixareis só. Ele já estava sabendo, irmão, os discípulos iam cair todo mundo fora, ele ia ficar sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então é essa a certeza que nós devemos ter, irmão. E é assim que a gente vence a solidão, irmão. A gente pode estar sozinho, sem poder abrir o coração, sem poder conversar com as pessoas, mas a gente tem que ter um entendimento que não estamos só, porque Deus está conosco. Amém? Versículo 17, para concluir, irmãos, lá, voltando para 2 a Timóteo, já estou concluindo. Mas o Senhor assistiu-me, todo mundo o abandonou, irmãos, mas ele não estava só, porque o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Então Paulo, ele venceu, irmãos, também a solidão, queridos e amados irmãos, e o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Qual era o propósito, irmãos? É que ele pregasse a todos os gentios, irmão. E isso ele conseguiu fazer, ele venceu, irmãos. Ele cria no livramento do Senhor. E quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, irmãos, e quando nós combatemos o bom combate, nós chegamos no final da carreira
verdadeiramente crendo que a vitória foi alcançada. Eu sei, querido, que você pode estar aí com muitas batalhas esta noite, ou já passou muitas batalhas, mas a minha oração aqui esta noite, irmãos, vai ser no sentido que nós continuemos firmes no Senhor, combatendo o bom combate, na carreira da fé. Não deixemos, irmãos, que a incredulidade venha a vencer, mas permanecermos firmes, irmãos, porque há um Deus que está conosco em todos os momentos, amém? Aqueles que creem, fiquem em pé glorificando ao Senhor.